Voltando para o nosso segundo bloco, e eu gostaria de agradecer mais uma vez o Café Mercearia por estar nos recebendo e falar um pouquinho também da água cristal, que é uma água de qualidade. Cris, vamos falar um pouquinho agora sobre o João Arthur e a Marina Beatriz. Como é que foi o nascimento do João Arthur? Como é que foi o nascimento da Marina, né? Quanto tempo depois? E o local onde eles nasceram? Como é que foi tudo isso? Conta essa historinha pra gente aí. Então, o João Arthur, ele nasceu no dia 8 de dezembro de 99, foi na Santa Casa de Avaré e foi muito, como ele foi muito desejado, muito esperado, né? Foi uma festa lá na Santa Casa. E foi uma gravidez tranquila, né? Depois que eu voltei para cá fazer o pré-natal aqui, foi tudo tranquilo, não tive nenhum problema, a bolsa estourou, eu fui para Santa Casa e ele nasceu tranquilinho, foi ótimo. Quando ele fez 1 ano, eu e o João resolvemos que a gente queria buscar a turminha que estava lá no nitrogênio, congelados, né, os embriõezinhos. E nós tínhamos 5 embriões congelados. E aí eu liguei para o médico, né, na semana seguinte do aniversário do João Arthur. E liguei e falei com o médico lá, e aí ele fez uma festa no telefone. Quando que você vem? Vamos aproveitar esse mês, porque não sei o quê. E eu achei tão estranho aquilo, porque eu falei, gente, né, por que será que ele está tão feliz assim, né? E eu não entendi. Eu falei, João, nossa, ele já quis marcar, né, a consulta agora, para a semana que vem, e nós fomos. Aí eu fiquei sabendo lá que era o primeiro caso em que, depois de uma gravidez, né, de um sucesso de uma gravidez, o casal voltava para buscar os outros embriões. Então, por isso que ele estava tão contente, porque foi o primeiro caso que isso acontecia. E na minha cabeça isso era muito tranquilo, porque assim, eram todas, para mim e para o João, eram possibilidades de filhos, né? Sim. Então a gente achou até estranho, porque a gente falou, nossa, os outros não vêm buscar. E aí depende de cada casal, né? Cada situação é uma situação. E aí foi muito interessante, porque eu tinha 5 embriões congelados e no descongelamento nem todos os embriões vingam, né? Então, isso já era no ano de... O João Arthur nasceu em 97. Eu acho que eu fiz uma confusão, ele nasceu em 97, a Marina nasceu em 99. Então, quando ele tinha 1 ano, né, que a gente foi buscar, e a Marina nasceu em 99. Então, sobraram 3 embriões. E esses 3 embriões foram implantados e aí eu engravidei da Marina, né? Então, assim, quando a Marina nasceu, foi muito bom também, porque aí o próprio serviço lá do Sinhá Junqueira entrou em contato com a Folha, né? Porque aí eu não sei como é que eles souberam. Acho que por ser o primeiro serviço, primeiro caso em que os pais retornaram para uma segunda inseminação. Isso, então... Né? E aí eles quiseram divulgar esse serviço e a revista Folha, o jornal Folha foi, e um fotógrafo veio, ele ficou um tempão, tirou mais de não sei qual eram rolos, né? Naquela época não era digital, tirou acho que não sei quantos rolos de fotografia minha com o João Arthur, com a Marina, a bebezinha, né? Um dia, e depois fizeram a matéria que saiu no domingo. Saiu no Cotidiano. Saiu na folha principal, na capa, saiu segurando a Marina e o João Arthur no meu colo. E foi outubro de 99, foi, né? Dia 3 de outubro. Então foi assim, para mim foi uma surpresa, porque eu não esperava nada disso, né? E deu tudo certo. Então, depois do nascimento, teve toda essa parte, essa reportagem, essa divulgação, né? E eu acho importante, Cris, porque a gente falar até um pouco mais com relação ao sucesso dessa inseminação que você fez. Por quê? Nós sabemos que nem sempre a inseminação é um sucesso. Né? Tem pessoas que tentam várias vezes não tendo esse sucesso e essa felicidade que a Cris teve. Então eu acho que assim, é importante a gente colocar isso também, porque toda gravidez
independente de inseminação ou uma gravidez sem essa forma, né? Ela gera como que eu vou dizer assim? Ela gera uma expectativa, ótimo. Ela gera uma expectativa. E nesse caso da inseminação, a expectativa é maior ainda, porque já se passou um tempo que os casais tentaram e não conseguiram essa gravidez com sucesso, né? Então eu acho que é importante você contar um pouquinho pra gente, inclusive essa jornalista que fez a sua entrevista, ela escreveu um livro, né? Onde ela relata algumas coisas que eu gostaria que você contasse pra gente, alguma coisa desse relato da Cláudia Colucci. Então, a Cláudia entrou em contato com a gente, primeiro para mandar o fotógrafo, né? E depois, mais tarde, ela entrou em contato para vir aqui em Avaré fazer uma entrevista para nós, com a gente, né, sobre um livro que ela lançou, que chama Quero Ser Mãe, né? E esse livro, ele é muito interessante, porque depois ela mandou um exemplar para a gente, né? Legal. E ele tem 5, se eu não me engano, são 5 casos de sucesso, né, de fertilização única como o meu, de fertilização de gêmeos, de gestação de trigêmeos, de gêmeos comuns, né, que nasceram através da fertilização, mas que são trigêmeos, quadrigêmeos, e também 5 casos que não deram sucesso, né? Então ela fez assim um equilíbrio no livro, para que a gente, quando leia, não fique tão empolgado em saber que não, eu vou fazer e vai dar certo. Eu tinha feito um tratamento anterior que não deu certo, né? Então, assim, eu não quero desanimar as pessoas, porque eu acho assim, o tentar é importante, mas a gente também tem que ter um limite, né? Eu e meu marido, a gente tinha combinado de fazer uma tentativa de fertilização. Por quê? É caro, a gente já tinha passado por muito estresse na tentativa anterior de inseminação, então a gente delimitou assim, vamos tentar uma vez, porque assim a gente já vai com algum contorno, sabe, do que você vai. Senão você fala assim, não, dessa vez não deu, vou fazer a próxima, eu vou fazer outra. E tudo bem se você decidir isso, mas eu acho que você tem que se permitir colocar um limite nas suas coisas, nos seus desejos também, né? Porque às vezes a gente vive em função de uma coisa que de repente nem é aquilo que você está querendo tanto, né? Então assim, a gente tem que aceitar as coisas também, lógico que a gente tem que tentar, mas a gente tem que aprender a aceitar algumas situações. Exato. Que a vida nos impõe. Então, isso assim, em todas as situações. Não adianta a gente querer e a vida está mostrando para a gente que não é daquela forma, né? Então, assim, a gente precisa ir trabalhando isso. Eu trabalhei muito na minha cabeça, né? Porque eu falei assim, se não der certo, e os médicos, eles também preparam a gente para isso. Eu acho que tem todo um processo, né, Cris? Você passa por alguns profissionais, tem uma avaliação médica, onde é conversado muito sobre as expectativas, porque quando a mulher chega, ela chega com uma expectativa grande, não só a mulher, como o marido também, né? Uma expectativa grande. Então eu acho que isso é trabalhado, explicado, essas situações também, né? Então, o que eu senti falta no Sim à Junqueira foi de um apoio psicológico, na verdade, né? Porque lá eles têm todo o apoio, talvez porque eu não morasse lá, talvez, mas assim, eu fui trabalhando isso, porque eu sou psicóloga, né? Então eu fui procurando trabalhar muito essa questão, mas é lógico que você quer ser um sucesso, você quer que dê certo, você torce para isso, mas como não tinha dado da outra vez, eu também já fui meio que preparada, porque assim, olha, vai ser uma vez só, né? Então esse livro dela é um livro muito bonito, que eu não sei se ainda existe, se reeditaram, mas chama Quero Ser Mãe, né? É muito legal. E teve também o Globo Repórter, que veio também, porque souberam, e acho que foi o serviço do Dr. Franco que entrou em contato, e eles passaram um dia aqui com a gente, vendo o João Arthur na escolinha, a Marina em casa. Então foi assim, foi uma divulgação que eu nunca esperei, porque eu falei assim, nossa gente, né? Acho que por conta de vocês voltarem, né? Foi bem por isso mesmo.
Foi bem por isso. Ô Cris, e eu gostaria que você contasse agora pra gente um pouco do João Arthur e um pouco da Marina Beatriz, né? As preferências, como é que foi a infância deles, sendo gêmeos de idades diferentes ou gêmeos fraternos, né? Que é considerado assim pela sociedade de medicina. Uhum. Então, eles são pessoas completamente diferentes, né? Se dão bem, né, dentro dos limites de irmãos, porque irmãos brigam e ficam bem. Então, assim, são pessoas completamente diferentes, né? São pessoas que eu digo assim, eu tenho muito orgulho de tê-los como filhos, porque são pessoas boas, assim, no sentido de valores, de crenças, né? O João Arthur se formou médico, né, com 23 anos, hoje ele tem 25, está fazendo R1 lá no Rio de Janeiro. A Marina está no 5º ano, com 23, em Barretos. Então, assim, eles parece que gostam dessa questão do cuidar, né, do cuidar, do promover o bem-estar do outro, porque seguiram a profissão do pai, né? E eu acho isso muito legal. E são completamente diferentes. O João Arthur tem um perfil um pouco mais tranquilo, a Marina já é mais... Gênios bem diferentes. São gênios diferentes. E assim, os dois estão bem, né? Então... E na escola, era também assim, completamente diferente? Um era mais agitado, outro era mais tranquilo, um era mais de brigar, o outro era mais tranquilo. Como é que foi, assim, os dois? Porque a gente sabe que, geralmente, quando são gêmeos, assim, idênticos, né, ou que nascem na mesma época, eles são muito, assim, muito unidos, né? Muito, quase com as mesmas preferências, né? Não, de tudo que vão fazer, até de amigos. Não. E por conta deles serem de idades diferentes, né? Como é que foi isso? Não, isso foi... A questão de amigos, de tudo. Foi tranquilo, Beth. Não teve assim, eles não tinham as mesmas preferências, a gente tinha alguns combinados assim, né? Que, por exemplo, a gente combinava que no aniversário de como eles não eram gêmeos que faziam no mesmo dia, Sim, né? Então tinham data de nascimento e isso nem foi muito estimulado, lembrar que eles eram gêmeos fraternos. Né? Tanto é que eles foram saber dessa história muito depois, na adolescência. E a gente tinha um combinado assim, cada um pode levar 3 amigos no aniversário do outro, para não ficar sem aquela turminha, né? E aí era assim, era esse combinado, então, posso levar mais um em vez de 3, 4? Pode levar. Para eles terem a turminha deles ali, né? E não teve nada assim de um ser mais genioso, o outro. Eles, quando tinham algum conflito na escola, eles sempre se apoiavam muito, sabe? Eu lembro uma vez que foi muito engraçado, a Marina era bem pequenininha, o João Arthur também, e eu lembro que eu dei uma bronca no João Arthur, eu acho que ele tentou abrir a porta do carro, e eu não tinha feito aquela travinha ainda, sabe? E a porta abriu e eu fiquei tão apavorada com aquilo que eu dei uma bronca nele, parei o carro, dei uma bronca nele, ele começou a chorar. E eu sei que a Marina me deu uma bronca, que ela falou assim, mãe, você já não viu que o menino tá chorando? O menino tá chorando? Para, mãe, ele já ouviu. Então tinha essa questão de um defender o outro. Isso tinha, sabe? Coisa de irmãos mesmo. De irmãos. Mas não que fosse assim um extremamente, sabe, tinha alguma diferença assim muito gritante do outro, não. Tinha essa questão do cuidado mesmo, né? Coisas de irmão mesmo. Ele tá comendo alguma coisa, dá para ela, sabe? Essa coisa do cuidado, mas muito bonitinho, era muito gostoso, foi muito bom. Cris, nós estamos chegando no nosso final do segundo bloco e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães, né? E falasse um pouquinho dessa questão da importância do cuidado, de ser mãe realmente mesmo. Então, bom, eu como mãe, eu vou pedir assim para todas as pessoas, mães, pais, acreditarem na ciência, né? Porque assim, eu acredito na ciência, sempre acreditei na ciência, meu pai era um homem da ciência, meu marido é um homem, meus filhos são da ciência. Você também, profissional? Eu também, como psicóloga, então eu nunca duvidei da ciência. E a gente passou por uma época aí onde a ciência foi tão questionada, onde as vacinas foram tão questionadas,
E hoje a gente vê que há uma resistência das pessoas fazerem tanto pré-natal na gravidez, quanto de levarem os filhos e se vacinarem, né? Então nós precisamos resgatar a crença na ciência, porque ela nos dá uma sobrevida, ela nos dá a oportunidade de vivenciar a saúde de uma forma plena. E de ter uma família, né? E de ter uma família, como no meu caso, né? Porque eu não sei se eu falei, quando eu estava grávida da Marina, o João teve um infarto. E se não fosse a ciência, talvez ele não estivesse com a gente. Então ele foi acudido, ele foi para o hospital, colocou um stand e voltou para casa. Então assim, eu sou muito agradecida e eu queria fazer assim um apelo para que as pessoas procurassem, usassem o SUS. É tudo gratuito, as vacinas, o pré-natal. Então, por favor, acreditem na ciência. Eu acho que como mulher, como psicóloga, como uma pessoa que deu muito certo, que a ciência me ajudou muito, eu só posso agradecer a ciência e divulgar que o SUS é muito bom, né? Ele pode melhorar? Com certeza, ele pode melhorar, ele deve melhorar. Mas o que tem aí, a gente não está usando. Tem muita gente que não está usando. Exatamente. O SUS proporciona, né, uma qualidade de vida para as pessoas. Exatamente. Então, acho que é esse meu desejo. E para as mães que querem tentar, saibam que a gente tem uma possibilidade de dar certo e tem uma possibilidade de não dar certo. E que tudo bem se não der certo. Existem outras formas da gente exercer a maternidade. Cris, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. Eu acho que são informações super importantes para a população, importante para as pessoas que desejam ser mães, né? E mais uma vez fiquei super contente de você ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, ficamos por aqui e vamos ter mais um outro programa com relação ao mês de maio. Até breve.